Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Nós já estamos prontos para começar. Eu acho que temos aqui 5 minutos de tolerância, parece-me suficiente. Não vale a pena também estarmos aqui muito tempo. Entretanto, quem for chegando será admitido. Ahm, eu só vou explicar aqui muito rapidamente as regras. Portanto, nós estamos em reunião, em modo de reunião, mas está toda a gente com o microfone desligado. Se quiserem colocar questões circunstanciais do momento em que eu estiver a dizer alguma coisa aqui na apresentação, convido-vos a escreverem no chat. Se depois, entretanto, se não for confortável ou se quiserem colocar a questão de forma oral, no final vamos dar a palavra, basta levantarem a mão e poderão colocar, eu vou ativar o microfone, podem colocar as vossas questões e nós vamos respondendo à vez e, portanto, vamos seguindo essa ordem para sermos aqui ordeiros. Para sermos também produtivos, eu vou daqui a pouco fazer aqui algumas demonstrações. Como o processo de desenho é um processo que, apesar de simplificado, demora alguns minutos, não estranhem se eu de vez em quando for copiar-colar, mas é só para não estarmos aqui entretidos durante 15 minutos a ver uma pessoa a fazer riscos. Não é propriamente isso que nos engrandece, e portanto vamos tentar explicar ao máximo aquilo que nos traz aqui, aquilo que queremos transmitir. Hoje aqui comigo, portanto eu sou o Romeu Faria, vou estar aqui durante a sessão convosco de início ao fim. Tenho aqui comigo o António Fernandes, que vai estar também no apoio a responder às questões. Ele já vos vai cumprimentar. Entretanto, também vamos ter agora durante um bocado o Paulo Santos, que também está a dar apoio a quem está a tentar entrar e, enquanto cá estiver, vai ajudar a responder as questões no chat. E pronto, para já vamos avançar sem delongas. Passo a palavra ali ao António para ele só cumprimentar-vos. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Espero que seja uma tarde proveitosa para todos. E estamos cá para vos ajudar no que for necessário, estejam à vontade. Portanto, qualquer pergunta, via chat ou depois no final, como o Romeu disse, por pergunta direta, teremos todo o gosto em responder. Muito obrigado e vamos ao trabalho. Muito bem, então penso que todos serão, ou a maior parte será utilizadora do CAD e TED, e portanto nos últimos dias terão recebido aí uns pedidos de atualização, que até estão muito relacionados com aquilo que nós vamos fazer hoje. Eu vou-vos apresentar uma gama de produtos nova Teca, que tem vindo a ser divulgada nos últimos tempos, precisamente um sistema de videoporteiro de tecnologia SIP, e, portanto, que usa a cabelagem da rede estruturada para fazer as comunicações. Vai usar cabos de categoria 6 ou superior, fibra óptica em caso de distâncias mais exigentes, vamos chamar-lhe assim, ou situações em que de facto seja ideal fazer em fibra óptica. Também vos vou falar um pouco da tecnologia que está por trás deste videoporteiro e porquê dele estar feito nesse sistema. E o início será precisamente a explicar um pouco sobre o que é isto do SIP e o porquê do SIP ser uma tecnologia tão interessante até para fazer videoporteiros, vamos chamar-lhe assim. Também vou-vos dar algumas novidades que estão em desenvolvimento neste segmento e que são importantes e que vamos também ter aqui um vislumbre assim mais daqui a pouco. Nada de programação ainda nesse sentido, mas mais no sentido de ficarem a conhecer. E, portanto, penso que em 2 horas vamos conseguir fazer isto tudo. A parte mais exigente está guardada para o fim, mais exigente para mim, porque fui convidado aqui a fazer um condomínio fechado de alguma dimensão e tenho que o conseguir fazer no mais curto espaço de tempo aqui no sistema do videoporteiro. E também é isso que eu quero passar-vos, a facilidade que existe, além das potencialidades todas, também a facilidade que existe em projetar videoporteiros usando esta tecnologia, usando o CAD e TED Editor, que já faz tudo o resto milagrosamente no que diz respeito às redes ITED e agora junta esta como sendo uma rede estruturada que pode ser associada às ITED. Então, comecemos desde já podem começar a ver algumas imagens aí, mas vamos começar
a ver o que é isto do protocolo SIP que baseia o sistema de videoporteiro que nós vos estamos a mostrar. Portanto, é um protocolo que permite uma negociação de chamadas, vamos chamar-lhe assim, de sessões de ligação entre pontos, muito robusto, também muito eficaz e que é usado nos dias de hoje em centenas de milhares de cenários em cada segundo. Desde sistemas de telefonia, de telefone, de telemóvel. Portanto, a base SIP está para nós em todo lado. E porquê? Porque é um protocolo que permite robustecer a forma como nós fazemos comunicações. E a comunicação pode acontecer de formas totalmente seguras e assegurando que, de facto, a informação é corretamente entregue e circula nos dois sentidos de forma bastante poderosa. É um padrão que é aberto, portanto, não é um standard fechado do mercado, é um padrão aberto, o que traz alguma potencialidade, no sentido em que se pode integrar dispositivos diferentes desde que eles consigam comunicar entre eles. Eu vou-vos mostrar as potencialidades disto associado ao videoporteiro e outras plataformas, mas pensem nisto como sendo a possibilidade de até integrar sistemas telefónicos entre eles, de pôr os smartphones, os próprios smartphones que todos nós temos, a comunicar entre eles. Portanto, o facto de ser um padrão e um protocolo totalmente aberto e muito utilizado nos dias de hoje também potencia aqui as funcionalidades que nós vamos conseguir ter aqui no nosso sistema. É um sistema que vai, pela sua robustez, vai permitir uma comunicação multicanal. Significa que para um sistema de videoporteiro não há limite de linhas de comunicação simultânea. Portanto, pode haver interação entre monitores de interior constante, além dos toques de chamada normal da portaria da rua ou das várias portarias da rua até aos apartamentos de destino. Portanto, é esta versatilidade que o torna tão interessante. E também o facto de garantir uma qualidade e uma segurança na comunicação que serão praticamente inigualáveis até aos dias de hoje e, portanto, isto também torna o sistema de comunicação muito mais, vamos chamar-lhe, profissional. O facto de ele assentar sobre um sistema protocolado muito robusto também dá a possibilidade de ele ir escalando à medida das necessidades. Portanto, é um sistema um sistema SIP que pode começar com dois elementos de comunicação, ok? Vamos transpor isto para o videoporteiro. Pode começar com um painel de rua e um ecrã no interior de uma moradia, ok? E pode ser escalado. Portanto, significa que com o tempo ele pode crescer no caso dos sistemas de comunicação SIP, ir acrescentando utilizadores, ok? Pensemos aqui numa central telefónica empresarial que tem, se calhar, num campus como o da Teca, pode ter centenas de pessoas a comunicar em simultâneo. No caso do videoporteiro, podemos estar a falar de um campus, de um condomínio, podemos estar a falar de um prédio de serviços com um número de frações que não tem conta, pode ser completamente escalável em termos de dimensão, podemos ir acrescentar equipamentos à vontade, que isso não limita a solução. E depois permite, e a última parte da parte aqui, vamos chamar-lhe teórica, que eu vos vou mostrar, é precisamente a possibilidade também de acrescentarmos serviços que não, no nosso caso, que não são diretamente relacionados com o videoporteiro. Portanto, isto no fundo é, esta informação que tem aí na tela é a escrita das características do sistema que nós estamos a apresentar, mas que traz a reboque tudo aquilo que o SIP, o protocolo SIP tem. Portanto, desde logo, a possibilidade de adequar este tipo de soluções de videoporteiro para escalas pequenas, vamos pensar moradia, e grandes, vamos pensar em condomínio ou campos do condomínio de forma perfeitamente alargada, permite fazer um controle de acessos totalmente integrado no mesmo equipamento, portanto não há necessidade aqui de colocar equipamentos extra para fazer controle de acessos, portanto o equipamento está preparado para fazer esse controle de acessos. Desde logo, o painel consegue controlar a partir nativamente duas portas por defeito, portanto, vamos pensar nos cenários habitacionais e de condomínio,
em que temos, por exemplo, uma porta de acesso de viaturas e uma porta de homem. O mesmo painel consegue fazer a ligação das duas portas sem necessidade de equipamentos extra. Usa e vai usar, e isso também torna-o aqui mais aliciante para a parte das redes de telecomunicações dos edifícios, das ITED, mais interessante, utiliza categoria 6 cabos UTP, no mínimo categoria 6 pode ser superior, não há problema nenhum, e fibras ópticas para as grandes distâncias, o que no fundo torna estes videoporteiros como sendo as redes dos nossos edifícios de telecomunicações, que nós também já projetamos por aí pelo mundo. Portanto, usa também uma arquitetura peer-to-peer que permite que os dados, a informação seja trocada entre os pontos de comunicação. E isso significa que não há necessidade de colocar equipamentos a controlar a comunicação só por si, porque os próprios equipamentos já têm essa capacidade. Comunica também via cloud, e isso é uma funcionalidade muito importante que interage com o ponto que está a seguir na lista, que é a possibilidade, por exemplo, de remotizar as chamadas de toque de campainha. Portanto, alguém toca na campainha da porta do condomínio, não é? A pessoa programa o seu ecrã para passar a chamada para o telemóvel, ou registra o telemóvel para que ele possa receber a chamada, e da mesma maneira que pode abrir uma porta quando está em casa, também o pode fazer a partir do telemóvel, ligando-se sempre no seu canal de internet da própria moradia, da própria habitação, e sem necessidade de colocar serviços de ligação à internet generalistas no edifício todo. É um sistema que é muito fácil de configurar, é um sistema que na sua essência é quase plug and play, portanto tem um sistema de configuração muito simplificado e que permite a sua instalação e a sua manutenção de forma muito simples e muito eficaz. Integra também, na sua essência, funções de segurança. Portanto, nós podemos interligar com esse sistema, se houver necessidade, e sem qualquer tipo de dificuldades, câmaras extra, por exemplo, para fazer alguns sistemas de CCTV, caso seja isso necessário. E estamos a preparar, uma parte que eu também vos vou falar mais daqui a bocado, de Smart Home com ligação à automação. Portanto, neste momento, nos dias de hoje, é um cenário muito requisitado, nomeadamente na parte habitacional, o Home Automation, portanto, a capacidade de os equipamentos que nós temos todos em casa interagirem com a cloud e com os nossos telemóveis, por exemplo, e eu daqui a pouco vou-vos mostrar um cenário onde isso é mais gráfico e, portanto, tem mais sentido de análise. Em termos de equipamentos específicos, são fáceis de demonstrar. Portanto, temos o equipamento exterior, que é um painel tátil, que é um painel com touchscreen, portanto, tem um ecrã sensível ao toque e que nós usamos quase como se fosse o nosso ecrã do telemóvel, com uma câmara de 2 megapixels com a capacidade de ler infravermelho, de projetar infravermelhos e, portanto, ler em condições de luminosidade muito reduzida, e também com sensor de presença para fazer o acendimento da tela. Pode ser customizada a imagem por exemplo, do edifício, em edifícios que têm marca, imagem de marca e têm uma faceta ilustrativa que querem ver reconhecida, pode ser customizada à imagem desse edifício, ou desse campus, ou desse condomínio, e portanto acaba por ser um sistema publicitário também por ele só. Permite reconhecimento facial, ok? No sentido em que, por exemplo, um condómino que vai para entrar na porta, e às vezes este é o exemplo mais fácil de dar e acho que toda a gente vai perceber. Um condómino que vai às compras e vem com os sacos na mão, e não lhe dá muito jeito de estar a pousar os sacos para ir buscar, ou a ativar com o código a entrada, ou ir buscar o cartão para ser reconhecido pelo painel, basta aproximar-se do painel e tendo o rosto lá registado, o painel vai reconhecê-lo e vai permitir a sua entrada. E portanto podemos ter neste sistema pelo menos a capacidade de guardar 20.000 imagens, ou que para um condomínio, a menos que seja um condomínio se calhar com mais de 2.000 pessoas, com autorização de 20.000 pessoas, aliás, peço desculpa,
será certamente mais do que suficiente. Pode ler cartões de identificação também através do próprio painel. E há diversos modos de abertura. Nós podemos ir lá e com um código desbloquear a porta através do próprio cartão, com o reconhecimento facial, ou então a partir da própria aplicação do telemóvel, como vos disse há bocado. É um painel de instalação embutida e, neste caso, para instalar este painel são precisas sempre duas peças. É a caixa de instalação no negativo da parede e depois o painel da rua por si só, que depois é instalado a seguir. Temos um outro painel vamos chamar-lhe mais simples, mas muito robusto, que é dedicado a toques únicos. Portanto, em vez de ter uma tela com scroll e com agenda, é um painel de toque único com um botão mecânico que carregamos e ele vai tocar num sítio muito específico, usado, por exemplo, para moradias ou, por exemplo, num condomínio. Pode ser programado para chamar especificamente um segurança, vamos supor, ou pode ter aqui algumas funcionalidades muito específicas. No sistema que daqui a pouco eu vos vou mostrar, ele vai ser usado numa entrada de serviço de um condomínio que eu vou desenhar. Portanto, em termos de funcionalidades, ela acarreta tudo aquilo que eu vos falei no outro e, portanto, no fundo é um painel mais simples, só com um botão, e que vai permitir as potencialidades todas que anteriormente resumi. O monitor interno é um monitor muito elegante, muito bonito, com um aspecto muito engraçado, que tem um monitor de 7 polegadas e, portanto, tem uns ícones que são fáceis de entender e que fáceis de perceber qual é o propósito deles. Tem lista de contactos, porque pode-me dar jeito, eu posso querer falar muitas vezes com os meus vizinhos do lado e eu até tenho a possibilidade de fazer uma lista de contactos e uma lista de favoritos para conseguir acrescentar e aceder de forma rápida no monitor. Ele também consegue aceder, quando há câmaras de videovigilância integradas no sistema, aceder a essas câmaras e ver as imagens da mesma, e tem funções que podem ser programadas, por exemplo, de SOS ou então detecção de alarmes através de alarmes que podem ser instalados, e ele tem a capacidade de ter instalado até 7 sistemas de alarme que comunicam com o painel e que podem gerar os alertas a partir dele. Trazendo as potencialidades do SIP para este monitor, significa que eu posso, daqui do meu monitor, falar com o meu vizinho, independentemente de ser o vizinho do lado que está no mesmo switch onde eu estou ligado, ou de ser o vizinho que mora no outro prédio do condomínio onde estou ligado. E, portanto, ele permite a intercomunicação entre os habitantes, mais do que uma em simultâneo, portanto, não se restringe apenas a um canal de comunicação a cada momento e, portanto, ele pode ser, de facto, também uma forma dos vizinhos comunicarem entre eles, ou então também tem uma lista de bloqueio, que permite que um vizinho possa, por exemplo, não querer comunicar com um determinado porque não está com vontade e pode acrescentá-lo à lista de bloqueio. Temos também uma central de portaria com um ecrã tátil de 10 polegadas, com um aspecto muito elegante e muito bonito, que permite atender chamadas com o auricular, portanto com o telefone, ou então em sistema mãos livres. Tem a lista de contactos toda do sistema e, portanto, pode ser aqui também um sistema muito interessante para locais que têm porteiro, para facilmente ele conseguir agilizar as comunicações que possa querer ter com um determinado condomínio. E, portanto, no fundo é uma espécie de central de controle que depois permite aqui gerir algum registro de chamadas e fazer também algum registro dos alarmes e ter algum acesso diferenciado ao sistema. Depois falo-vos aqui nos switches. Portanto, eu como vos disse, isto é uma rede estruturada, portanto isto é uma rede que vai assentar em categoria 6 ou superior e fibra óptica e, portanto, é usado um sistema igual ao sistema empresarial de comunicação que todos nós temos nas empresas, por exemplo, em que a ligação dos ecrãs, seja o painel de rua ou qualquer um dos modelos do painel de rua, seja os ecrãs de interior, são ligados a switches e são alimentados por PoE. Portanto,
Estes switches têm uma dupla função, a de facilitar a comunicação entre os dispositivos e também a de alimentar os sistemas que estão ligados no meu edifício. Portanto, aqui é uma gestão das comunicações feitas por equipamentos ativos e o cuidado que eu tenho de ter neste tipo de equipamento é que ligações é que eu preciso, quantas é que eu preciso, quantas é que são alimentadas, se preciso de ligações de fibra, se não preciso de ligações de fibra, e portanto isso é que me fará escolher aqui entre os switches. Portanto, vão desde switches de 24 portas, este vamos chamar-lhe uma espécie de core switch, é um switch que tem 24 portas alimentadas. Tem depois 4 portas de uplink, portanto são portas para fazer comunicação vertical e não são alimentadas, por isso é que é importante fazer esta distinção. E depois tem 4 portas, slots de SFP, ok? Tipicamente quando pensamos neste cenário para colocar, por exemplo, transceivers de fibra óptica e para fazer comunicação entre edifícios que estejam mais distanciados do que os 90 metros e que dá jeito de fazer links em fibra e, portanto, também através das portas de fibra a distância deixa de ser aqui um limite. Estes dois switches que estão aqui em baixo também são switches que, apesar de terem 8 portas PoE, têm uplinks de fibra óptica e, portanto, permitem fazer aqui também ligações entre eles e ao core switch para facilitar, por exemplo, na base de uma coluna montante, uma ligação em fibra e depois a ligação aos componentes que estão naquela zona do edifício. Estes dois switches que estão aqui mais abaixo, vamos chamar-lhe os switches de patamar, por exemplo, ou os switches de piso. Não recebem, não têm slot SFP para levar a ligação de fibra óptica e, portanto, nós dedicamos-los mais a fazer a vertical de uma coluna montante de um edifício. E, portanto, quando estamos a trabalhar neste tipo de cenário e por uma questão de boa gestão das comunicações e de termos o sistema a funcionar de forma eficiente, vamos usar aqui as mesmas regras que usamos numa rede estruturada que usa switching, que é nunca fazer o encadeamento de mais do que 3 switches, porque depois, em termos de camadas de comunicação, como se tivermos um switch ligado ao outro, esse outro ligado ao outro e eventualmente esse outro ligado ao outro, a capacidade de comunicação no terceiro grau vai ser completamente diferente daqueles que estão no primeiro. E, portanto, quer na rede estruturada em que isso nunca é desejável, quer aqui, a regra é a mesma. E, portanto, nós vamos evitar ao máximo ligar mais do que 3 switches em cascata. E, portanto, é uma das regras de ouro que vamos sempre tentar manter nos nossos sistemas e é uma das primeiras regras que eu vos passo neste sistema. Portanto, independentemente da arquitetura que estejam a desenvolver, tenham sempre em mente que evitem ou nunca coloquem mais do que 3 switches em cascata. Eu diria que o desejável é sempre ter distribuições em estrela, portanto, nem que tenham um switch concentrador e depois switches ligados em estrela a esse. Eventualmente, num cenário mais extenso, em que haja uma necessidade muito especial, ok, um desses switches da segunda camada podem ligar a um outro na terceira, mas não mais do que isso. Portanto, passemos isto para as redes e até nós estamos habituados a ver. Pensemos nisto, por exemplo, num sistema de cascata coaxial da SMA-TV, onde nós encadeamos derivadores uns nos outros. Ok? A regra destes derivadores, vamos chamar-lhe assim, é nunca ligarmos mais do que 3 em cascata. E, portanto, o que eu vos peço é que nos vossos projetos tenham sempre isso em atenção como sendo prioritário, porque termos isto em mente obriga a pensar um bocadinho como é que eu posso fazer esta rede, evitando desde logo à partida que o faça, ok? E, portanto, é sempre bom termos isto como mote quando estamos a planear estas questões. Vou-vos mostrar alguns exemplos de aplicação antes de passarmos aqui precisamente para o desenho no CAD Editor vamos ver alguns exemplos de aplicação aqui mais gráficos que depois podemos ver materializados do outro lado no CAD Editor. Portanto, aqui do lado esquerdo temos um sistema básico para uma moradia, ok?
Neste caso aqui acrescentámos alguns equipamentos, uma moradia tipicamente no seu cenário mais base tem o quê? Um botão de chamada, ok? E tem um botão de atender, um ecrã dentro da casa e depois tem um painel cá fora. O sistema também dá para isso, mas nós aqui na imagem, no gráfico, colocámos mais alguma cor, só para exemplificar que podemos aumentar, escalar a solução, também foi uma das coisas que eu vos disse logo no início, e portanto neste cenário o que temos é, lá está, o monitor, o botão de entrada, ok? Temos aqui o switch, o tal facilitador da comunicação que vai distribuir os sinais, e depois tenho aqui dois monitores, e neste caso até colocamos aqui a integração da câmara. Ora, num cenário como este, se eu quisesse ter mais equipamentos, eu podia, sem qualquer tipo de problema, desde que eu pusesse lá um switch que de facto conseguisse chegar ao número de ligações que eu pretendia. Vamos supor que nesta moradia, que neste cenário muito específico já tem 4 equipamentos ligados, todos eles ligados por PoE, então se eu quisesse pôr mais um, tinha que usar um switch diferente, por exemplo, pôr um switch de 8 portas. Portanto, o cuidado no fundo é este. Aqui no edifício multifamiliar, neste que está aqui no meio, portanto, no fundo é o cenário onde estes sistemas têm mais vantagens. Portanto, temos aqui o painel de rua, depois temos o encadeamento dos switches e, portanto, reparem, aqui está precisamente expresso o máximo, ok? Mas o que eu vos peço sempre que possível é, mesmo que tenham uma rede destas em que tem, por exemplo, um piso, depois outro piso, em vez de estarem a ligar os switches entre eles, coloquem um switch cá em baixo, ok? E depois, em vez dele se ligar a este e este se ligar a este, ele ligam sem estrela entre eles. Portanto, acaba por tornar a comunicação e as redes estruturadas muito mais robustas e muito mais capazes de comunicar independentemente da camada onde estejamos. Aqui do lado direito vem aquilo que vos falei também já no início, que é a possibilidade de cada condómino ligar o seu monitor à sua rede de internet da sua habitação, portanto a sua rede doméstica, e através de uma aplicação instalada nos telemóveis, no iOS ou no Android, com uma aplicação poderem fazer o atendimento das chamadas do videoporteiro, exatamente como fazem aqui no painel. Também pode ser ligado através dessa mesma rede doméstica a sistemas de domótica dos mais variados. Portanto, no fundo aqui é depois para potenciar uma coisa que eu vos vou falar mais à frente. Nas questões de condomínios, basicamente o que temos é um cenário de vários edifícios, ok? Interligados e todos eles a formarem um conjunto. A estrutura é a mesma, eu tenho que olhar para cada coluna montante de forma única, tenho que preparar cada coluna montante de forma individual e depois arranjar uma estratégia para ligar as colunas montantes, ok? Se tiver menos do que 90 metros, e portanto, se isso acontecer, posso usar cabos de UTP de categoria 6, ok? Porque aqui cabem as regras da rede estruturada e, portanto, por isso é que olhamos sempre para este limite, quer na construção das ITED, quer aqui no próprio videoporteiro. Portanto, para ter menos de 90 metros, posso usar cabo diretamente. Se tiver mais, ou ainda que não tenha mais, vamos dizer assim, mas posso também fazer a ligação em fibra ótica monomodo e, portanto, aqui a distância deixa de ser um assunto. Eu posso ir até edificações bastante separadas entre elas e depois as regras aqui aplicam-se as mesmas de que já falei até agora. Portanto, no fundo é aquela escalabilidade de que falei no início está aqui exposta. Portanto, o mesmo equipamento com que eu faço uma moradia pode crescer em termos de conjugação de outros equipamentos até que chegue de facto a cenários de enorme dimensão e, portanto, não há limite a não ser as boas práticas que eu já vos falei, porque em termos de equipamento, o mesmo equipamento faz todos os cenários que eu vos falei anteriormente. Falo-vos agora especificamente sobre um conceito que nós já estamos a desenvolver, que é este do Teca Smart Home, e cujo videoporteiro é um passo muito importante, além de outros equipamentos que já existem na Teca, que já partilham este conceito, como é aqui no caso da habitação, os diversos serviços que estamos a ver assinalados aqui na nossa planta da residência, capazes de serem
englobados num único cenário transversal a todos eles e capaz de, em um ou mais equipamentos, ser controlável, ser aqui haver no fundo uma partilha da forma de controle que pode permitir, por exemplo, controlar a climatização, ok? Controlar os eletrodomésticos, controlar a parte de iluminação até, e portanto já é um cenário que nós estamos a desenvolver, nomeadamente até já com aplicações KPNX, e que em breve estará disponível e que vai permitir que esta solução que nós temos vindo a dar estes passos vá crescer e vá se tornar cada vez maior até conseguirmos controlar praticamente tudo o que existe nas casas em hoje. Mostro-vos apenas a título de exemplo aqui alguns cenários que já estão preparados, nomeadamente este ecrã que vai permitir, através de ligação a KPNX, a sistemas KPNX, controlar de forma centralizada toda a parte da home automation de uma residência, portanto de um apartamento ou de uma moradia. Um outro ecrã também para fazer a mesma coisa, portanto isto no fundo são equipamentos, hardware e software que temos estado a preparar e que vai permitir isto. São 3 estilos diferentes que eu vos vou mostrar e que fazem genericamente a mesma coisa, ligados a vários sistemas. Um deles será também, já é o videoporteiro que eu vos estou a apresentar, mas já estará já a ser preparado para permitir ligar através de sistemas de gestão como é o KPNX, tecnologia KPNX, a sistemas de home automation. Vou se calhar passar àquilo que muitos vieram cá para ver, que é como é que isso vai ser preparado no Cadit Editor. Vou-vos mostrar o exercício que nós tínhamos preparado para hoje. Deixem-me só olhar aqui para o meu cronómetro para ver se estamos ainda, acho que estamos no timing, portanto, acho que vou conseguir fazer o exercício até ao final. E, portanto, no fundo, vamos aqui preparar um exercício, vamos chamar-lhe um exercício complicadamente simples. Vamos desenhar aqui vários blocos num condomínio fechado que tem primeiro uma portaria principal, a portaria de entrada de viaturas e uma porta de homem. Depois temos aqui diversos blocos no campus do condomínio. Aqui o bloco A assinalado com o número 2 é onde está a sala técnica e é onde nós vamos concentrar aqui equipamentos de videoporteiro. Depois os blocos 5, 4 e 3, e coincidem aqui com as letras que estão aqui em baixo, têm estruturas diferentes. O bloco, apesar de tudo, o bloco A também, assinalado com a letra, com o número 2, também tem aqui habitações e portanto também vai ter aqui sistema de videoporteiro. E temos aqui com o número 6 assinalado uma porta de segurança com uma entrada de serviço. Vamos chamar aqui a esta a porta para onde os habitantes entram, aqui uma entrada de serviço para prestadores de serviços que venham a este condomínio. Portanto, no fundo é mostrar aqui alguma versatilidade, colocando cenários com aspectos diferentes e com isso possibilitar a capacidade aqui de usarmos os sistemas de comunicação que queremos ver transmitidos aqui neste cenário. Portanto, eu vou desde já passar para o meu software. Portanto, como vos disse, vocês devem ter recebido já notificações e até por e-mail e nas redes sociais de que há uma nova versão. Enquanto não atualizarem essa versão, não vão ver estes equipamentos que eu vos vou estar aqui a mostrar. Portanto, se ainda não o fizeram, façam. Para quem não tem o Cadit Editor, pode registar-se no site da Teca Electronics e fazer download, é gratuito e podem usá-lo precisamente também para este efeito. Portanto, eu vou começar com uma tela em branco, ok? No caso, e para quem já participou várias vezes neste cenário, também sabe que a minha tela em branco, na verdade, é uma aldrabice, é uma tela em negro. E, portanto, eu só dei ali um nome à rede de videoporteiro, e neste momento posso começar a desenhar o meu sistema de videoporteiro, ok? Em termos de arquitetura, voltando só aqui, portanto, eu tenho as minhas edificações, eu vou ligar aqui, usando este sistema que foi aqui definido, a minha portaria
no sentido das portas fisicamente ditas deste cenário daqui da entrada principal. Eu vou ligar aqui no bloco A, onde está o número 2, e portanto se calhar vou começar desde já por desenhar este bloco A. Portanto, o bloco A tem aqui 8 fogos na base, no piso 0, e depois tem 6 fogos no piso 1, ok? E portanto vamos desde já começar por desenhar isto. Eu vou aqui aos elementos e tenho aqui tudo aquilo de que temos estado vindo a falar, está aqui presente. Portanto, vamos pensar primeiro na arquitetura dos apartamentos, que é para começarmos na raiz, na parte mais essencial, para definir aqui a estrutura e depois criar o sistema de comunicações do backbone para que isto faça a comunicação. Vou colocar aqui no ecrã um ecrã de interior, ok? Há no modelo preto ou no modelo branco. Vou ligar aqui um botão de pressão, ok? A chamada de patamar da porta da habitação, que é não mais do que um contacto, um interruptor, um contacto que vai fazer disparar um contacto seco e que usa este ecrã como campainha para fazer a chamada dos habitantes. Portanto, é um equipamento. Este equipamento tem a ver com a série de aparelhagem que existe no condomínio, portanto, não é um equipamento fornecido pela Teca e a sua ligação normalmente é feita por sistemas de 2 fios, de bifilares, e portanto aqui é para que vocês, em termos de projeto, consigam maquetizar isto e depois quantificar qual é a quantidade de fio que eu preciso até para fazer essa ligação elétrica. Vamos supor que desde a porta de entrada até ao sítio onde está o botão são 2 metros, ok? E portanto neste momento isto simboliza-me a minha porta do apartamento, ok? Vamos aqui, no piso 0 eu tinha 8 apartamentos, ok? Depois, se quiserem, até podem acrescentar aqui legendas com o número da fração, enfim, aqui podem fazer o cenário que vocês quiserem, ok? É só colocar aqui e usarem da maneira que bem entenderem. Mas a parte estrutural é esta. Ora, agora o que eu tenho são posicionamentos sempre do mesmo equipamento. Tendo esta estrutura, vou copiar, colar, vou pôr 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Parece-me uma apresentação lógica e bastante comum. Se quiserem pôr lado a lado, tanto faz. Isto é uma questão de aspecto, já é o vosso critério. Eu, para não ter aqui uma tela desmesurada, se calhar vou pôr aqui no mesmo piso, junto aqui estes 4, e agora vou criar a estrutura do lado esquerdo. Portanto, tenho que ter 8, vou pôr 4 do lado direito. E para ter uma representação mais agradável à vista. E é a minha perspectiva, portanto, vocês podem fazer de outra maneira qualquer, porque isto é só o aspecto que vai fazer mudar. Eu vou colocar aqui um ecrã e vou fazer mirror para que ele fique ligado ao contrário, que é para deixar espaço aqui no meio para fazer as ligações verticais. E agora vou repetir aqui o processo que fiz há bocado para ficar com 4 de um lado, 4 do outro. Ok? Portanto, o piso 0, em termos de estrutura, já está. Se quiserem, ponham aqui um separador. Para quem quiser, gosta disto bem organizado, como eu, podem até pôr aqui uma coisa qualquer que diz que isto é a separação de piso. E isto não é relevante, é só organizativo. O que me interessa é depois ter aqui os equipamentos todos. E depois até posso fazer outra coisa. Visto que já tenho isto, até posso copiar isto e fazer o piso de cima. Mas para já vamos a esta parte. Portanto, voltando aqui ao cenário. Eu tenho a minha botoneira exterior aqui, vou ter uma botoneira na porta desta própria edificação, vou ter aqui um concentrador de serviço, se calhar, ok, tenho aqui 8 mais 6, mais esta porta, mais esta, se calhar preciso de um switch já com maior dimensão. Para fazermos uma arquitetura diferente das normais, vamos fazer esta edificação toda em estrela. Portanto, eu vou colocar um switch na base e depois vou ligar todos os equipamentos ao mesmo switch. E, portanto, para fazer isso, se calhar vou já copiar aqui 6 monitores e vou colocá-los no piso superior e, portanto, fico já com a minha arquitetura do edifício em termos de monitores já feito. Agora vou precisar de quê? De um painel de rua em que vou pôr aqui a caixa, ok? E vou pôr aqui o painel digital. Portanto, é aqui nos painéis de rua, têm acesso àqueles 2 painéis que eu vos mostrei há pouco.
Agora, detalhe muito importante, é sempre necessário caracterizar o equipamento. Este aqui também. Eu só faço sempre um detalhe, que é, eu não meto o painel por cima da caixa, só porque isto é uma peça de AutoCAD. Vocês quando exportarem isto, o painel vai aparecer com muitos riscos por trás e então depois é difícil estar a separá-lo, porque se explodirem o desenho, se forem tentar apanhar os riscos de um e do outro, pode ser muito complexo. Eu normalmente meto os painéis um ao lado do outro, apesar de, na sua essência, a instalação é feita deste formato. É só para uma facilitação do desenho e depois nas peças de AutoCAD isto não aparecer de forma desregrada. Vou também já aqui fazer a representação dos outros equipamentos que preciso de ver aqui representados. Desde logo um botão que normalmente fica perto da porta para que eu, quando vá sair do edifício, carregue no botão e o botão faz disparar o trinco para eu poder sair do edifício sem ter que usar chave. Também é um cenário bastante comum e que também, à semelhança daquilo que é usado nos painéis de interior usam um cabo de 2 fios portanto, no fundo é para fazer com que quando o relé dispara, o alimentador do trinco faz chegar a alimentação e a porta abre-se. Aqui é a distância que vai desde o botão até ao painel. Aqui vamos inventar um bocado, porque não estamos a falar de um cenário real. Num cenário real tudo isto está medido. Depois há aqui alguns acessórios que nós aconselhamos sempre a estarem representados, apesar de não se materializarem do nosso lado Teca, mas sim são equipamentos que têm a ver com a própria arquitetura e com o equipamento escolhido para as portas, por exemplo, e que são, portanto, o trinco que está instalado na porta, ok? E o alimentador desse trinco, ok? Porque não é o painel. Não deve ser este painel a fazer a alimentação, porque há trincos de 12 volts, de 24 volts, há coisas muito diversificadas e, portanto, não é o painel que vai fazer essa alimentação. Isto depois é ligado consoante o equipamento que tem em questão. Se quiserem, para facilitar, e eu costumo fazer isso muitas vezes, vou aqui aos desenhos e uso aqui uma linha que tiro de trás do painel e que depois faço passar aqui entre os equipamentos. No fundo, é para dizer que eles estão ligados aqui, da mesma maneira que disse aqui no painel. Simplesmente já é uma ligação que não é, que é atrás nos relés do ecrã e, portanto, deve ser compatibilizada com a instalação. Também podem colocar aqui as legendas, só para ela ter aqui a informação que de facto é a fonte e o trinco. Estes equipamentos vão aparecer quantificados no final, no Excel, mas não têm referência, não é um equipamento tech, é só para vocês depois saberem que aquilo tem que se materializar aqui em outra coisa. Portanto, este é o painel deste bloco, ok? Eu, se quiser já preparar, vou copiar este painel e vou pôr aqui mais abaixo o painel do condomínio, ok? Que tem uma ligeira variação, que é, e que foi o que nós dissemos há bocado, ok, isto tem 2 equipamentos, não tem só um, tem 2 equipamentos, que vai ser, no fundo, a porta de viaturas e a porta de homem. No fundo, é aqui para terem já essa especificação. E agora vou ter que ligar estes equipamentos todos entre eles. Portanto, vou usar aqui um switch que tenha portas suficientes. Eu vou, como vos disse, escolher aqui uma ligação em estrela. E, portanto, preciso de portas simultaneamente para ligar por PoE, porque isto é por PoE, este botoneira geral, esta do próprio edifício e depois todos os equipamentos, ok? Daqui a bocado vou-vos desenhar em outra arquitetura, que é em cascata, portanto, em cada piso vai ter um distribuidor, um switch e ele vai ser ligado a partir daí. Portanto, agora é uma questão de fazer as ligações, desde os diversos apartamentos até aqui ao switch. Vou começar aqui por ligar o painel de rua, ok? Só chamando a atenção para que, muito importante, isto é um equipamento PoE e, portanto, ele, até por uma questão de representação no sítio correto, devem ligá-lo nas portas PoE. Todas estas portas que estão deste lado são PoE, estas são da Uplink, portanto não têm alimentação, isto são as portas SFP. Aqui vão escolher o tipo de cabo UTP consoante o edifício que estão a projetar, ok? Portanto, não recebe público, pode ser SEA, no mínimo. Se receber público, tem que ser obrigatoriamente DCA como mínimo. Portanto, aqui tem a ver com a natureza do vosso edifício. Distância
que vai desde o painel de rua até aquele switch, aqui tem a ver com a vossa distribuição de rede, e estas medições vêm dos projetos e podem também já fazer a ligação deste painel de rua aqui para ficar já com a parte vertical toda preparada e pelo menos a parte aqui dos painéis já está totalmente preparada. Portanto, aqui vamos colocar, não sei se serão, vamos supor 30 metros, depois, desde que não ultrapassemos os 90 metros, está tudo certo. Agora vamos fazer as ligações aqui da rede vertical. Vamos ligando os equipamentos e agora é uma questão de aspecto. Portanto, têm que usar a estratégia que melhor defina o aspecto com que vocês normalmente costumam fazer os vossos projetos. Vou aqui usar um critério que é mais relacionado com a velocidade do que propriamente com o aspecto. Portanto, vou ligar aqui os cabos todos. Vou deixar aqui um que é para ligar o outro em baixo. Depois já vou caracterizar os cabos todos, ok? Não vos vou estar a amassar, já é suficientemente demassador estar aqui a fazer estes riscos, mas só vos quero demonstrar uma vez para que a seguir isto seja muito mais rápido. Agora vou ligar estes que estão cá em cima, portanto tinha 8 habitações em baixo, tenho 6 em cima. Isto depois o que vai fazer, o que isto vai permitir é precisamente que depois estas quantidades, este cabo depois está quantificado, que apareça nos mapas de medições. Por isso é que estou com este cuidado a fazer estas ligações todas. Portanto, o motor de desenho é o mesmo que nós usamos nas redes ITED e iTour. E, portanto, para quem está habituado a fazer os processos já no CAD ITED e Tour, isto no fundo é mais uma rede. Simplesmente, em vez de termos aqueles chavões que nós usamos nas ITED e nas iTour, do repartidor geral, temos a ligação de videoporteiro. Para quem quiser, ela pode ser integrada nas ITED. Portanto, no tempo que estão a fazer as ligações das ITED, deixam uma tomada para estes monitores e eles depois são ligados lá. E, portanto, no fundo, têm é que ter o cuidado do reencaminhamento da rede poder vir dos sítios corretos. Portanto, não é aqui. Nós estamos a representá-lo numa rede à parte, mas se ele for integrado na rede ITED, também é um cenário bastante simples, em que no fundo só precisamos de considerar as tomadas e o número de ligações para depois fazer aqui o patching entre os equipamentos, por exemplo, desde logo, e as ligações, se forem em fibra também, considerando também já nos painéis as necessidades para a edificação. E falta-me só este ecrã. Agora, possuidor da informação de que vem das medições das maquetes que vocês têm, o que é que iriam fazer? Ok, vou classificar o apartamento A, que tem 15 metros, e o B, que tem 18 metros, vamos supor. Iam classificar todos estes cabos, sendo que depois tudo isto vai aparecer nos mapas de medições. Ora, como é óbvio, não seria justo eu estar aqui a tomar todo esse tempo para fazer isso, portanto o que eu vou fazer aqui é selecionar todos os cabos. Mais uma vez vos digo, faço isto porque estou numa apresentação, por caso contrário estaria a seguir rigorosamente aquilo que está escrito no projeto, das medições que vocês fazem, para que depois elas apareçam bem, corretamente medidas e bem quantificadas. Depois é só aqui ajustar o desenho e, portanto, esta rede deste núcleo está totalmente preparada e, portanto, nós agora o que eu vou fazer é criar aqui algum espaço, voltando aqui à apresentação do meu condomínio. Eu já tenho esta zona toda ligada, agora preciso de fazer os outros blocos. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para os outros blocos? É novamente aquela estrutura que eu vos mostrei, mas eu acho que é muito mais fácil se nós formos aqui buscar o sistema já preparado e em vez de estarmos aqui a gastar tempo a copiar e colar, melhor dizendo, a fazer os riscos todos do sistema, se calhar é mais fácil eu usar aquilo de uma aldrabice e buscar aqui edifícios já pré-configurados, prontos, para não estar a amassar com este detalhe. Portanto,
Este edifício é o que está logo por cima daquele que eu estava a desenhar. Se quiserem ter já estruturas pré-feitas de edifícios básicos e depois é só ir buscar o que precisem, também podem fazer. Eu até uso essa estratégia porque poupa muito tempo nos desenhos. Portanto, esta edificação, este sistema que eu fui buscar, corresponde a este edifício. Vamos só confirmar. Eu tenho uma betoneira no exterior, peço desculpa, uma betoneira no exterior, tenho 6 apartamentos na base e depois tenho 8 apartamentos em cima e, portanto, é precisamente isso que está aqui no desenho. 6 apartamentos na base, 8 apartamentos em cima. E, portanto, a única diferença que há desde daquela que eu estive a desenhar até agora, um a um, para esta é, em vez de eu fazer as ligações todas em estrela, há um switch que vai ficar na base da coluna montante, num espaço que vocês tecnicamente consigam arranjar com a arquitetura, vai ser colocada um switch, por exemplo, em cada piso, ok? O que é preciso? Além da caixa para albergar o equipamento, é preciso que haja lá alimentação, por exemplo, com uma tomada de 220 volts e depois é ligar o switch diretamente no socket da alimentação e está o sistema preparado para alimentar as suas ligações. Há um detalhe muito importante aqui, e como aqui nós vamos aceder a distâncias bastante generosas, queremos simular aqui bastante generosas, é a ligação entre switches dentro dos edifícios e nesta área aqui é feita por cabo, mas dada a distância que nós queremos simular aqui como sendo bastante generosa, o que nós vamos fazer é uma ligação vertical feita em fibra óptica. Portanto, o backbone entre os vários edifícios é feito em fibra óptica. O que é que isso implica? Que na base da minha coluna montante desta edificação, em vez de eu escolher um switch cujas preocupações são apenas e só o número de portas PoE, eu aqui tive o cuidado de escolher um switch que, além das portas PoE, tem uma porta SFP e, portanto, é só quando vão aqui, reparem, switches 4 PoE só com duas portas uplink, switches de 8 portas com duas portas uplink, mas daqui para baixo começam switches de 8 PoE com um SFP, portanto permite fazer uma ligação em fibra óptica, com 8 PoE, duas portas da uplink e depois mais duas portas com SFP, para o caso de eu querer encadear, receber uma ligação da montante e fazer uma ligação a jusante, e depois o switch que eu já usei há pouco com 24 portas PoE, e portanto essas peças vão todas buscar aqui acima ao menu. Portanto, a minha edificação que está aqui assinalada como sendo o edifício D, já está feita. Agora vamos fazer aqui o edifício B e C, que estão aqui assinalados com os números 3 e 4, e que são duas torres exatamente iguais. E, portanto, eu também já tive o cuidado de as ter preparadas. Mais uma vez, não valia a pena estarmos aqui a perder tempo só a ver-me a desenhar estas coisas aqui. Portanto, o que eu tenho são duas colunas exatamente iguais e eu agora vou ao nosso fecheiro do exercício e vou colá-las aqui. E deixei aqui propositadamente para fazer agora, só para vocês não pensarem que eu também trazia a aldrabice toda já estudada. Ok, deixei aqui uma ligação para fazer neste switch cá de cima. Portanto, já tenho cá em baixo todas as ligações que eu preciso. E ok, então, na minha arquitetura que eu aqui estava a ponderar, tenho um switch que está aqui ligado, tem as portas todas ocupadas. Tenho este switch, também tem as portas todas, tenho aqui uma da uplink, mas ainda preciso de ligar um aqui em cima, que não tem uma ligação ao do lado de baixo. Das duas, uma. Ou eu colocava um switch maior, ou então, usando sempre e mantendo sempre a regra dos 3 saltos, ok, então este switch deste piso, eu vou ligá-lo ao piso de baixo, ok? Portanto, como veem, criei aqui um cenário em que conseguimos com este demonstrar as regras, os cuidados que temos que ter e, acima de tudo, assegurar o correto funcionamento do sistema. E, portanto, vou só fazer aqui a ligação e só preciso dizer, ok, este cabo desta ligação vertical é um cabo com
é subida de patamar, vamos dizer que são sensivelmente 4 metros, ok? Portanto, tenho aqui a caracterização, tenho a medição dos cabos, tenho tudo feito. O outro edifício é exatamente igual, portanto, vou aproveitar que já fiz isto, quando muito teria que andar aqui, se quiser pôr labels nisto, a dizer qual era o nome dos apartamentos, se assim acharem que é vantajoso. Falta-me pôr aqui o outro edifício que estava ao lado. Vou aqui só tentar ter mais ou menos o mesmo aspecto que está no desenho, portanto está ligeiramente mais abaixo. Portanto, em termos de arquitetura geral, só me falta aqui esta edificação assinalada com o número 6, que é a portaria ou segurança e que tem a entrada de serviço e é onde vamos ter aqui para o segurança uma central de portaria. Portanto, vamos colocar aqui esta parte toda desenhada de raiz. Portanto, como é uma entrada de serviço, é uma entrada que não é para ter acesso a todas as funções, a todos os apartamentos de forma independente, o que eu vou aqui colocar é um sistema só com um botão para chamar precisamente o segurança que está naquela área geográfica da edificação. O que é que eu preciso de colocar aqui? As mesmas coisas que já coloquei nos outros, portanto posso ter aqui o botão do patamar, para no fundo ter ali a chamada, desculpem, é este cabo, 2 metros, a metragem aqui depois tem a ver com a arquitetura. O que é que eu preciso aqui de colocar? Ora, eu preciso de um equipamento que me vai permitir estas ligações e que tem que ter uma ligação de fibra para chegar depois aos outros locais, porque a distância também assim o exige. Vou alimentar este switch e falta-me aqui a central de portaria. Vamos pô-la aqui ao lado. Portanto, no fundo tenho este nó, refere-se, aqui voltando à nossa arquitetura, aqui à entrada de serviço e portanto que tem umas funções muito específicas. E agora o que é que me falta é as ligações de fibra óptica entre as localizações. Vamos ligar desde já ali o bloco D, que está aqui por cima. Eu já tinha deixado ali uma porta de fibra preparada para fazer esta ligação. Vou aqui dizer que é um cabo, vamos pôr um cabo para exterior, ele só usa 2 fibras para comunicar, mas eu vou dizer que quero aqui um cabo que está preparado para o exterior e tem 150 metros, vamos supor. Eu já vou ver que o programa está-me ali a dizer que há coisas que eu não classifiquei e eu também vou aproveitar essas vantagens dele me avisar dessas coisas para depois no final fazer estas correções. Agora vou ligar o outro bloco que está aqui já do lado direito. Eu vou fazer a ligação por este lado. Vamos, por exemplo, dizer que são 200 metros, vamos supor. Também já tenho este elemento definido, agora falta-me este deste lado aqui. Vou pôr isto aqui em cima da fibra deste lado. Agora vou ligar o outro bloco que está aqui ao lado. Eu peço desculpa por esta parte ser menos animada, não é? Porque no fundo é aqui fazer as ligações, mas tinham que ser demonstradas para elas depois perceberem a lógica de projeto deste tipo de sistema, que no fundo já são regras das quais estamos habituados. É só cumprirmos aqui. Já não tenho ideia das metragens que já fui pondo, mas a ideia aqui é pôr no fundo alguma coisa que simule aquilo que eu quero parecer e agora falta-me só
ligar ali o equipamento que há pouco usámos para fazer a parte da portaria. E até posso aqui dizer que são 95 metros ou 70 metros ou o que for. Portanto, aqui não é importante aqui as ligações, é só importante vocês perceberem como é que isto se faz, porque depois estas quantidades, isto depois vai aparecer no mapa de quantidades. E, portanto, neste momento só preciso de ver porque é que o programa me está a dizer que há aqui elementos não definidos. Foi há pouco, quando eu estava aqui a acrescentar. Ainda podia colocar ali o trinco e aquelas coisas, mas acho que vocês já perceberam a lógica disto. Só vos queria era transmitir estes detalhes. Portanto, já tenho tudo quantificado. Ok? Neste momento a minha rede de videoporteiros está toda ela desenhada. Agora, o mais que eu preciso de fazer, depois de estar tudo corretamente ligado, é exportar, porque se eu me esquecer de ligar algum componente, há cabos que não vão aparecer lá quantificados. Depois é só fazer aqui o exportar, desenho de AutoCAD e Excel. Vou pôr aqui no meu ambiente de trabalho. E agora já teremos aqui acesso a ver o Excel com tudo aquilo que estivemos aqui a desenhar. Ok, portanto as quantidades, todas as metragens do cabo, tudo medido, a tal estações que eu vos disse que aparece cá, que não são referências técnicas, aparecem aqui assinaladas só para vocês depois saberem que têm a ir buscar. Aqui neste não há cálculos, se quiserem fazer os cálculos desta fibra óptica têm que fazer do lado da ZTED, não é? Como é óbvio. Aqui é mais as quantidades de material, se depois formos ver aqui o AutoCAD também teremos algo que é semelhante àquilo que nós já abrimos aqui no Cadit Editor e que no fundo era só darmos aqui um timingzinho para abrir. Pronto, tenho aqui a minha rede toda exportada, já com a possibilidade de incorporar isto nas maquetes de AutoCAD. Portanto, como veem, para quem está habituado a usar o CAD e TED, é semelhante àquilo que já estamos habituados, portanto, não traz aqui nenhuma outra complexidade que não seja, quando muita, da rede estruturada e as da regra da rede estruturada. E depois aqui temos o sistema já todo projetado e todo pronto para ser integrado nos nossos projetos de ITED e ITUR. Só para terminar, agradeço-vos o terem estado aqui, terem nos aturado e terem estado aqui um bocadinho connosco e terem, de facto, é muito importante. Estamos cá 136, mais nós aqui, os internos que estão cá dentro, que tiveram desde o início ao fim sempre a assistir a isto. É uma tecnologia que não está a 100% abrangida nas ITED de hoje em dia, mas que todos nós nos confrontamos isso, portanto é um número muito importante de pessoas aqui que perderam, que investiram o seu tempo a assistir a isto e nós agradecemos. Espero que tenha sido frutífero e tenha sido produtivo para todos. O que eu vos convido agora, e se já não o fazem, é que sigam-nos nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, porque nós vamos partilhando algum deste know-how destas questões, vamos partilhando muito no LinkedIn, esta rede social que é muito profissionalizada e que nos permite chegar ao público de forma muito rápida. E depois também no canal do YouTube, onde vamos colocando os vídeos e eventualmente este também será um dos que vai ser colocado lá, depois de editado, e que podem consultar a qualquer momento e tirar algumas dúvidas. Se precisarem de algum apoio ou alguma questão mais particular, por favor, contactem-nos internamente, liguem para cá, mandem-nos e-mails, falem connosco, que nós estamos totalmente à disposição para ajudar naquilo que pudermos.